Inicialmente, desejar boa tarde aos presentes nesse dia frio, todos os últimos dias da semana, para debater um tema de uma relevância fundamental, não só para a cidade, não só para o Estado, mas para o planeta em geral. Basta que a gente tenha como referência que há 2/3 do planeta são feitos de água, sendo a grande maioria água salgada, e só 1% dessa água é água doce utilizada para o consumo humano. 83% do corpo humano é feito de água, e algumas espécies têm esse índice que é maior. Isso demonstra a importância e a relevância da água para a vida, tanto que a NASA e instituições de pesquisa compreendem que a possibilidade de existência de vida em determinados locais, inclusive fora do planeta Terra, isso pode ser comprovado pela existência de água. A água ela é considerada pela Constituição Federal do Brasil como bem público. O acesso à água e ao saneamento é considerado um direito fundamental. Essa é uma conquista histórica da sociedade brasileira. E o Brasil conseguiu resistir à onda privatista da década de 90 e manter a política de saneamento como política pública, manter o direito de saneamento, abastecimento e água como direito público e manter o direito à água como bem público. Para dar uma ideia, alguns países como a Grã-Bretanha chegaram a privatizar a água como bem. E isso prejudicou o acesso da população a esse recurso. Países como a França, a escassez de água é tão grande que a população é obrigada a controlar de forma gradativa o uso desse recurso. Felizmente, Rio Grande e Brasil ainda são locais com grande volume de água e com grande importância para isso tem grande importância para a preservação da vida das regiões. Tanto que Rio Grande é uma referência não só também em termos de biodiversidade, que é outra característica do país. Outro recurso importante é a água, mas a água também é utilizada como fonte energética. E é uma das fontes de riqueza do país, e é uma fonte de riqueza do município, uma fonte do Estado. Por isso a importância de ter presente hoje, no debate sobre a água, a representação de 3 fontes que atuam na defesa da água como um bem público, como um bem coletivo e do acesso ao saneamento como um direito fundamental. A Companhia Estadual do Saneamento, que é representada hoje pela Adelar, o superintendente adjunto regional. Lembrando que ano passado o município do Rio Grande, no retrasado, o município do Rio Grande construiu um debate em que várias pessoas presentes hoje, representando a professora, participaram, a construção, provavelmente, do melhor contrato de programa de saneamento do Estado, no qual foi criado um fundo de compartilhado de saneamento básico, que aplica e investe no município 400 milhões de reais durante 20 anos na receita oferida na recuperação local, para a expansão do acesso à água, para a expansão do acesso ao saneamento. Por isso a importância, e mais que isso, a importância de valorizar o SAN como uma empresa pública que garante a efetividade da prestação desses serviços, a representação do sindicato, o sindicato que Giovanni, que é o representante do sindicato, que é um sindicato que é atuado ativamente no Estado do Rio Grande do Sul em defesa da construção como instituição pública, instituição de qualidade, prestação de serviço, e responsável pela expansão do saneamento do Estado. O Rio Grande do Sul hoje tem uma das redes de saneamento mais avançadas do país. Isso se deve à atuação das empresas públicas e a Corsã nessa está nesse sentido, assim como o Sanep e Pelotas e outros órgãos que atuam no futuro, Porto Alegre, e levaram a água, levaram o saneamento para a população. E eu queria fazer uma menção especial à minha companheira que nos estudantil, e ultimamente encontrado vários companheiros que nos estudantil, de prova, que teve passando de diferentes experiências, expandindo nossa educação, aluno do Antônio Martins, assessora do deputado Gerson Fernandes e assessora da Frente Parlamentar de Defesa da Água Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nas ideias do Estado, demonstrando a importância que o Rio Grande dá para a água como um bem público, como um direito coletivo, como um direito fundamental, o acesso à água como direito fundamental, e a relevância que esse tema tem para a cidade e para o país. Tanto que, apesar de ser um evento local, a repercussão, eu recebi inclusive ontem elogios de fora do país pela iniciativa do Município Grande e estabeleceu um debate sobre a água para o planeta, principalmente no da água. Obrigado.
passo então a palavra para os convidados que vão nos passar o seu conhecimento e todo o seu preparo, o seu debate que foi realizado e todos que temos estado no Rio Grande do Sul. Convido então a Adelar, a Giovanni e a Antônio a assumir a mesa. Muito obrigado. Convido o meu Giovanni, da Conselheira de São João. Desculpa o nome. Nós vamos passar aqui um vídeo institucional rápido aí, que aos 50 anos. Enfim, deixo para o Jean fazer a apresentação. Uma boa tarde a todos. Realmente a gente fica feliz de poder participar de um evento para defender a nossa água e o meio ambiente, né? Que são coisas primordiais na vida de todos nós. Então, como o Adelar colocou, é uma apresentação mais estudantil e é claro que eu vou adaptar ao público que nós temos aqui, né? Então, aqui a gente começa lembrando que, né, em 22 de dezembro de 1992, se designou, então, no dia 22 de março, a partir de 22 de março de 1993, seria o Dia Mundial da Água, assim, uma semana no meio ambiente que nós tivemos há poucos dias, né? Então, nós temos aqui alguns dados também para a gente, que já foi mencionado, né? 70% do nosso corpo é constituído por água, ela transporta nutrientes, elimina toxinas, repõe energia, entre inúmeras outras coisas. Beber água realmente é muito importante, e uma água com qualidade, claro. Né? Bom, só para a gente ter uma ideia, olha só, para produzir 1 quilo de arroz, quanta água a gente precisa, né? Então, por aí a gente vê e aonde é muito utilizado também a água. E 1 quilo de carne? 1 quilo de carne, olha só, 15 mil litros de água, 15 metros cúbicos de água são necessários para que a gente produza 1 quilo de carne, né? Pode falar. Então, aqui só uma perspectiva, né, um gráfico da porcentagem de água salgada e doce. Aqui, então, a água, né, doce disponível para ver onde é que ela está, né, nas calotas e geleiras polares, a maior parte subterrânea, 20%, e 1% na superfície. E, inclusive, no Rio Grande do Sul, mais na fronteira oeste, aqui nós temos o aquífero Guarani, né, que já é motivo de muita atenção, porque existem muitos interesses em explorar o nosso aquífero Guarani. Uma reserva enorme. Então, aqui também a disposição de água doce na superfície, né? Nós temos nos lagos 52%, então não vou citar todos, só para a gente ter uma ideia, né? De que todos nós que estamos aqui temos uma boa noção, né? Desse exemplo. Aqui apenas umas dicas que a gente passa, principalmente para as escolas, né, na parte de economia, né, de evitar o desperdício. Olha só, se a gente vai escovar os dentes com a torneira aberta, 12 litros
E a gente fechando com um litro. Vamos destacar mais ali, ó, lavar o carro, né? Muitos de nós, olha só, lavar o carro com a mangueira aberta, 560 litros de água, em torno disso, né? E com baldes a gente realmente tem uma economia evidente que uma água tratada com qualidade potável a gente tem que economizar, né? Não vamos deixar pegar. Bom, aqui apenas umas dicas de 5 R's, né, para a gente repensar as necessidades de consumo, e que ali, como a gente colocou, né, na produção do arroz, o nosso alimento, está muito inserido o consumo, né, a utilização da água. E, inclusive, a gente estava conversando com a Luciana ali agora, a gente se preocupa e a gente acompanha os níveis de agrotóxicos que tem, né, no São Gonçalo, nessa água que nós temos aí, tá? Aqui então, né, uma localização onde fica a nossa estação de tratamento de água, né, aqui em Rio Grande, tá? E aqui o nosso sistema todo de Rio Grande, embora muitas pessoas até não conhecem os Pelotas aqui em Rio Grande, algumas desconhecem o tamanho do nosso sistema adutor, tá? Há um pouco tempo atrás era considerado um dos maiores sistemas adutores do mundo, tá? São cerca de 27 quilômetros desde o canal São Gonçalo até chegar na nossa estação de tratamento de água, tá? E ao contrário do que alguns pensam, poxa, né, muitas pessoas assim que a gente conversava, poxa, mas essa água do São Gonçalo está contaminada e tal. Da onde nós pegamos essa água, não tem níveis de contaminação de bactérias de esgoto como a maior parte da população tem. Né? Agora está sendo levantada uma outra questão, porque Pelotas também quer captar o São Gonçalo. Né? Então aqui também é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Pelotas já está se preparando para captar o São Gonçalo próximo onde nós captamos. Só que ali realmente nós temos água em abundância, tem água suficiente para a gente dividir com eles lá. Embora eles tenham outras estações lá. Então aqui uma foto aérea também da nossa estação, né? Aqui vem chegando então o canal, né? A nossa adução do canal São Gonçalo, e aqui a última estação elevatória ali, né? Nós chamamos de 10-3, né? Então pode passar lá. Volta um pouquinho ali, que eu queria só destacar uma coisa ali, ó. Deixa eu conseguir voltar. Aí. Então, olha só, só para destacar depois, nós não jogamos nada de volta no meio ambiente. Né? No início do ano ainda nós recebemos a visita da Vigilância Municipal e da Vigilância Estadual, né? Para verificar lá como é que estavam as nossas análises, e recebemos um elogio da Vigilância Estadual, porque nós somos um dos únicos sistemas que não jogam os resíduos no meio ambiente. Nós não jogamos, tudo é reciclado para a gente. A gente recicla, vai para o outro lado ali da faixa, então, né, para o pulmão dos leitos, né, leitos de secagem. Hoje nós já temos uma centrífuga em que a gente retira esse lodo, nós estamos no final, assim, ó, do acerto do contrato, para a gente retirar esse lodo todo e dar um destino ecologicamente correto para esse lodo que a gente produz lá. Né? Então, agora aqui são mais assim, questões só para falar da adução lá no canal. Pode passar, né? E aqui é uma foto do R1, né? Lá no início, né? Quando foi feita a construção, mas eu tenho uma foto atual ali, tá? Aqui o R2, que é a segunda estação elevatória, né? Então o R1 é a primeira estação elevatória, onde a gente puxa depois, manda para o R2. Então aqui é a nossa primeira captação, essa é uma foto atual lá, tá? Nesse dia, inclusive, as equipes estavam retirando um pouco dos aguapés que trancaram, já estavam trancando ali na grade, né? Então, nesse dia, uma equipe da você estava fazendo também esse. Então, aqui é a nossa captação, e aqui o São Gonçalo, né? Aqui o outro lado aí da captação. Então, aonde a gente puxa a água para o São Gonçalo. Pode passar devagarinho, tem mais algumas fotos. Também ali é o R1, onde a gente está puxando a água. Também a saída da primeira estação elevatória que nós temos lá.
Então aqui o transcorrer, que vai chegar depois até a Palma lá, né? E aí então o nosso canal, né, que eu disse para vocês que tem cerca de 27 quilômetros, né? Tem horas que ele é trapezoidal, como vocês estão vendo, né? Em formato de trapézio, e tem horas que, pode passar a próxima, tem horas que ele está em canos, né? Assim, enterrados, semi-enterrados, né? Depois tem muitos momentos que ele é um canal retangular, tá vendo? Então aqui também, trapezoidal, isso aqui é próximo da BR-471. Aqui já passou ali a Palma, já está mais próximo da estação. E aqui uma foto da estação ainda quando, na realidade, só tem a noção, a estação de tratamento não tinha sido construída. Nessa foto aí, nem havia sido construída a estação, tá? Seria atrás do R3. Então aqui a foto da nossa estação de tratamento, né? Que acho que todos conhecem. Passando o shopping parqueiro, ali fica a nossa estação de tratamento, e o nosso laboratório, onde a gente faz as análises físico-químicas, né, e também de microbiologia da nossa água. Aqui são um esquema de como a água bruta chega, sulfato de alumínio, cal, formulação, decantação, né, aqueles processos básicos de uma estação. O importante aqui é cerca de quase 2 milhões de litros de água, né? 1.800.000 metros cúbicos, né? Cerca de 2 bilhões de litros de água, é o que a gente produz. Então aqui uma foto dos decantadores, né? Então também aqui, os decantadores também, nós temos 4 decantadores lá, pode passar. Então aqui também uma foto geral aqui da nossa estação de tratamento, tá? Aqui tem algumas coisas assim, só para a gente destacar a importância de uma água, né, de potabilidade, de qualidade, né? Porque muitas pessoas no mundo ainda morrem hoje por causa de uma água, né, contaminada, tá? Então, as pessoas, a gente sabe, né, diversos tipos de doenças podem ser adquiridas por uma água que não tenha potabilidade, não tem água. Então aqui é um bacteriológico da nossa água bruta, né? A água do canal São Gonçalo, que a gente uma vez por mês, a gente coleta e verifica como está o nível de bactérias. Vejam, isso aqui sem receber o cloro, né? As primeiras aqui, ó, dá para a gente ver bem, quanto mais intenso esse amarelo, maior a contaminação. Depois aqui são as diminuições, né? E atrás também ali tem umas redes, as nossas redes, né? Não dão contaminado, muito menos para E. coli. A gente não encontra alguma análise que possa dar. Normalmente foi na hora da coleta, a torneira que pode estar contaminada, mas a nossa água, com o nível de cloro que a gente coloca lá, contaminação de bactérias, não. Esse é um exemplo disso, não é uma água nossa, deve ser uma água de um outro sistema que a gente fez, que ali tinha contaminação de bactérias totais. Essa sim é uma água de rede nossa, pode passar lá. Aqui então é aquele teste de bacteriológico da bruta, para vocês verem, né? Uma água bruta, hoje, ela tem escrita fora. Antigamente a gente conseguia tomar água, né? Poderia tomar água do rio, do São Gonçalo, tranquilamente. Hoje a gente realmente, devido aos níveis de contaminação, já não dá para beber uma água de rio assim, possivelmente. Tem E. coli, tá? No canal São Gonçalo tem E. coli, em outros rios também aí tem E. coli, tá? Essa é aquela outra ali. A gente faz também análise lá em luz ultravioleta para ver se há presença ou não das bactérias Escherichia coli. Esse é o aparelho, né, onde a gente verifica lá, tá? Pode passar. Aqui alguma coisa sobre o esgotamento, pode passar, né? O esgotamento sanitário aqui, isso, por favor, aí. Então, nós temos alguns sistemas lá para tratar o nosso lodo, né? Para dar destino ao nosso lodo. Um deles é o bag. Então, a gente usava muito o bag quando a gente não tinha a centrífuga, tá? Hoje nós temos a centrífuga já, nós usamos pouco o bag, estamos usando somente o suficiente para fornecer ainda lodo para a Embrapa, que a Embrapa faz pesquisas com o lodo que a gente produz ali dentro, tá? E aqui é o pulmão, onde a gente manda então os nossos estudos do decantador, que vai lodo, né? E a água dos filtros, até não sei se eu tenho o seu.
não tirei foto aqui da barreira, falta acrescentar isso. Água dos filtros, que é uma água, né, que está bem mais limpa do que um distúrbio do decantador, ela volta para o sistema dele em seguida. As dos distúrbios dos decantadores, aí sim, vai para o pulmão, aonde decanta, né, um pouco, a parte limpa a gente manda de volta para o salto hidráulico e o lodo a gente manda então para os leitos ali, os leitos de secagem. Hoje a gente não deixa mais só nos leitos, a gente manda para a centrífuga para tirar. Então, era isso aí, gente. Não sei se vocês tenham. Essa é um sistema de tratamento de grande. Eu até peguei uma água aqui na torneira e queria mostrar para vocês. A gente tem essa preocupação, a gente, né, a vigilância também do município, a gente se preocupa com a qualidade da água que está chegando para as pessoas e garante isso. Né? Então eu peguei uma água aqui só para fazer o teste. Né? Então vocês viram, a questão da vigilância ali, vocês sabem que quando eu coloquei um DPD, que é um produto ali, né, químico, um agente, um reagente químico, que quando tem presença de cloro, ele dá essa coloração. É claro que a gente tem na parede, a gente determina exatamente quantos ppm, né, tem. Realmente essa não tem tanto cloro assim, tá bom, né? Então em alguns pontos a gente tem que cuidar para não ser nem de menos, nem de mais, tá? É isso aí, não sei se vocês têm alguma dúvida, a gente tem essa preocupação, evidente. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Sendo isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa então a nossa modesta contribuição, né, essa questão, e eu passo aqui a palavra. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do secretário Sandro, para estar aqui. Nós temos na Assembleia o deputado Jefferson Fernandes, que preside a Frente Parlamentar de Defesa da Água Pública. Nós, inclusive, fizemos um materialzinho educativo, bem básico, explicando o que a água é um direito essencial. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente se dá conta. Hoje, a água é um direito humano essencial. É uma questão um pouco, digamos assim, não consensual. A água como direito humano, ela foi, em 2010, na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, ficou definido que a água seria um direito humano. Né? Mas o que nós temos hoje na nossa Constituição? Nós temos a água como um direito que está incluída no artigo 6º da Constituição como os direitos sociais, né? Como a educação, como a saúde, a segurança. Então ela acabou sendo, através de uma emenda, colocada na Constituição, no artigo 6º, como um direito social. Nós temos a questão da água, que se discute muito, muitas empresas têm essa questão de querer comercializar, né? Então, mas a gente acredita que a água ela não é uma moeda, ela não é uma mercadoria, e ela é um bem e um direito essencial ao ser humano. Aqui tem uma frase do Leonardo Boff, quando se trata da questão da escassez da água no Brasil. Ele diz que tem uma questão hoje mais importante do que a da água, né? Porque dela depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida e, consequentemente, do nosso próprio futuro. Aqui, né,
nosso técnico engenheiro já falou sobre a questão da quantidade da água no nosso planeta, né? Que a gente tem, então, os principais usos, a irrigação, então, ela utiliza 70% da água, e isso é um consumo que a agricultura tem, e que hoje, dentro da agricultura, é importante que se discuta, né? De que forma que essa água pode ser reposta para o meio ambiente, né? Porque a agricultura ela utiliza 70%, as indústrias vão utilizar mais 20% dessa água, e no consumo humano a gente tem então uma quantidade mínima que é de 8 a 10%. E desses 8 a 10% que é utilizado, é onde a gente está buscando a conscientização para que a gente possa se dar conta de que no futuro nós teremos problemas com falta de água. Então, aqui já colocado o gráfico dos 70% da agricultura, os 20%, aqui já seriam 22%. Esse gráfico ele é um gráfico da fonte aqui, é da Federação Nacional dos Humanitários. Né? Aqui também a distribuição de água no mundo, né? Na América do Sul, por exemplo, a gente tem 27%. Sim, 27%, 26% na Ásia. Na América do Norte nós temos 17%. Na América Central são 15% da nossa água. Então ali a gente pode buscar todas essas informações. Isso, os mananciais, né? O que a gente tem, o que a gente não tem, quais os níveis possíveis. Aqui eu coloquei a questão das privatizações, porque eu acho que a gente tem que se dar conta, e nós, no mandato do deputado, e essa frente parlamentar de defesa da água pública, ela é criada justamente para que a gente lute pela não privatização da água, que a água continue sendo um bem público, né? E considerado um bem fundamental para a nossa vida, porque sem água nós não temos como ter vida. E dentro disso existem os casos de São Borja, não sei se vocês têm conhecimento, São Borja, São Luís Gonzaga, São Gabriel e Uruguaiana. Nessas 4 cidades, a única que reverteu a questão da água, né, que não privatizou, foi São Luís Gonzaga. E foi graças à organização da comunidade em geral, né, tanto das sociedades organizadas quanto da população, para que revertesse. Lá a água seria privatizada, o contrato com a Corsã seria rompido, né, a multa seria de 55 milhões. É isso, Juliana? Assim, São Borja também foi revertido. Eu acabo usando o exemplo de São Luís e acabo esquecendo também que São Borja também conseguiu. Uruguaiana e São Gabriel, que infelizmente foram privatizadas e foram para grandes empresas, né? Como no caso de Uruguaiana, sendo a Odebrecht a empresa que assumiu a água lá. E subiu muito mais o valor dela em relação ao que era cobrado anteriormente. Mas sobre São Luís Gonzaga, existia um plano de 47 milhões para a execução do saneamento básico e a multa de 55 milhões, e mesmo assim existia lá interesses de privatizar a água. E foi só pela organização da população que isso não ocorreu. Bom, tramita também a PEC 247, que é a PEC da água, na Assembleia Legislativa. A proposta dessa emenda, ela tem como objetivo, então, garantir a água como um bem universal, e ela busca que os municípios realizem um plebiscito, que eles consultem a população para saber se a população quer que essa água seja privatizada ou não. Ou seja, se em qualquer momento em que a água possa haver um rompimento do contrato com a Corsã entre os municípios,
sentido, a ideia é que se regulamente dentro da Constituição Estadual a existência do plebiscito para que isso, se isso deve ou não deve ocorrer. E aqui, para finalizar, então, um dos desafios que nós temos, né, enquanto frente parlamentar, é aprovar a PEC da água, continuar nossa luta contra todas as formas de privatização, né, porque eu não sei se vocês sabem, mas as grandes empresas elas têm interesse cada vez maior pela água. E eu posso citar como exemplo a empresa Nestlé, que defende que a água deve ser engarrafada e deve ser vendida. Ela acha que a água ela é uma mercadoria, né? Então, nesse sentido, que a gente deve buscar que isso não ocorra. A garantia da água como direito humano e não como mercadoria, né? Então, seria isso. Bom, pessoal, meu nome é Edson Negrão, sou o chefe da unidade do Rio Grande. Enquanto o Giovanni se acomoda ali, não preparei nada específico, mas para falar sobre a minha área e algumas curiosidades do município em que a gente vive, afinal, nós temos no Rio Grande 65 mil ligações de água para 87 mil economias. Dessas 65 mil ligações, nós temos 25 mil economias de esgoto. Eu queria fazer alguns cálculos rápidos para vocês que a gente usa muito no atendimento ao público e tenta colocar no dia a dia para quem procura atenção, porque eu costumo falar, eu tenho todos os cidadãos do Grande, assim como eu, são clientes da Constituição. Então, eu brinco, todos os cidadãos são meus clientes, não tem concorrência, e tomara que permaneça pública assim e pública. Então, para nós fazermos um cálculo assim, rápido, a Organização Mundial da Saúde prevê que 100 litros de água por pessoa é mais do que necessário, mais ou menos isso. Para nós fazermos um cálculo inteiro, 100 litros por pessoa dia, o que daria 3 metros cúbicos por pessoas, o que é razoável. Hoje o preço disso custa em torno de R$12 e pouco. Agora, a partir de 1º de julho, vai, para nós fazer todo o cálculo inteiro, R$5 o metro cúbico de água, 1.000 litros de água. Ela falou do engarrafamento da Nestlé, na verdade a gente já tem água engarrafada vendida a um preço nada razoável. Então, assim, o grande desafio da empresa, e eu tenho visto isso agora na Constituição, e a gente está se dedicando bastante a essa parte, é tentar controlar, ou seja, tratar menos água. É lá no início que a gente pode começar a resolver esse problema, já que é um bem finito. É tratar menos água. E a gente vê ainda muito desperdício por parte da população em geral. E a gente quer tratar menos água para que os mananciais permaneçam, se não tratarmos cada vez menos, tanto quanto melhor. O uso vai ser mais racional. A gente não vai ter uma média de perda de 40% de água produzida, o que custa, porque a Constituição tem a concessão para prestar um serviço, para fazer isso que o Gira fez, de chegar ali, abrir a torneira e a água está ali, de tomar um banho, eu não vou falar para o carro, mas de poder fazer qualquer coisa, qualquer uso que a água hoje tem. E isso é muito barato se nós fizermos esse cálculo de que cada pessoa precisaria de 3 metros cúbicos por mês. Numa casa com 4 pessoas, você tem um custo de R$48,50, que é o mesmo preço do puxão de gás para tu usar água em abundância. Quando eu falo 100 litros, pessoal, é desde a descarga, é escovar os dentes, tomar banho, a roupa daquela pessoa não tem para lavar. Então, isso é o que está preconizado. E eu faço isso sempre para as pessoas para ficar um número redondo, não é bem, não sei se é 80, não sei se é 120. Então, existe uma discussão, eu gosto de usar os 100 litros para ficar bem fácil de fazer a conta.
Então, a partir de 1º de julho, a Corsã vai ajustar as tarifas em 11,45%, e é uma das menores reajustes. Nós temos, para 3 exemplos, em Paraíba, Bahia, em 28%, o outro em 22%, e o outro isso é regulado pelas greves, e acontece sempre no meio do ano. Nós temos algumas perdas em alguns bairros, nós temos questões de lançamentos, mas também tem uma questão de não faturar esse serviço que tem um custo e não é pouco para você na cidade do Rio Grande, porque trazer toda essa água custa também energia, e a gente é coisa cíclica, né? A gente tem que tratar menos, né? Usar menos energia, enfim. Eu queria mais passar esses números mesmo, com curiosidade, não teria muito mais para falar, mas eu vou deixar o colega Giovanni, ele tem uma apresentação preparada a esse momento. Boa tarde a todos. Todo mundo está conseguindo ouvir bem, a voz é meio complicada, né? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos, né, meus colegas da Corsã, a mesa que está composta aqui comigo, as pessoas que vieram, o secretário que nos convidou. Para nós é uma honra e a gente se considera parceiro dessa luta pela água pública. Para o chefe também, que é um deputado que está apresentando a PEC da água novamente, né? Fechar, a PEC da água significa fechar a porta para a privatização da água no Rio Grande do Sul. Por isso a importância dessa PEC. Esse aqui é um logotipo do sindicato. Nós somos o sindicato dos trabalhadores do saneamento do Rio Grande do Sul. Nós temos uma carta sindical estadual. Nós representamos os trabalhadores da Corsã, da EB, Magé, e Uruguaiana. Nós representamos os trabalhadores também de saneamento. E tem mais algumas categorias que querem entrar para baixo no guarda-chuva do sindicato, porque identificam a luta que a gente faz em prol do saneamento. Nós pertencemos à Federação Nacional dos Humanitários. Somos um sindicato rotista também, e vocês vão ver agora ao longo da apresentação a importância disso aí, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é nesse símbolo aqui, ó. ISP. Alguém sabe o que significa ISP? A ISP é a Internacional de Serviços Públicos, é como se fosse um sindicato mundial. O trabalhador, ele tem várias frentes de enfrentamento. A gente faz o enfrentamento na cidade, quando é o caso. O nosso caso é um sindicato estadual. A gente faz o enfrentamento quando precisa do governo do estado, quando não precisa a gente é parceiro. E tem sindicatos que têm uma base nacional, só que a gente notava que o capital, o capitalismo, ele é composto, na maioria das vezes, por empresas que são multinacionais. Como é que tu enfrenta uma empresa multinacional agindo só na tua cidade, ou só no teu estado, ou só no teu país? Então a gente viu que necessitava de uma organização para fazer um enfrentamento com eles, contra o capital, de forma mundial. Então a gente se uniu e existe a ISP. Pode passar. Eu botei alguns números do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista social, principalmente, e econômico e ambiental também. Uma grande parte da população da Terra, 2 bilhões de pessoas, não tem acesso à água potável. Mais de 4 bilhões em todo o mundo não tem água canalizada em casa. Em algumas partes da África, eu peguei o exemplo mais extremo, mulheres e crianças chegam a transportar 20 litros de água, muitas vezes durante 5 horas, desde a fonte de água mais próxima. Pode ir.
Isso aqui, gente, segundo Novaes, o meio ambiente sistêmico, não é possível separar o econômico do chamado ambiental, como não seria possível separar o social do político e do cultural. Vocês que ouvem muito a palavra sustentabilidade, sustentabilidade é isso, né? Normalmente é um tripé econômico, ambiental e social, mas ele pode ter até 8 linhas, dependendo do autor. Esse aqui ele trabalha com mais dois, que é o político e o cultural. Se pretende enxergar todo o problema, essa é a minha proposta hoje aqui, se pretende enxergar todo o problema e vislumbrar soluções, é preciso ver tudo simultaneamente nessa teia de relações. Pode passar. Processo de internacionalização crescente do capital, porque primeiro a gente tem que identificar o ambiente que a gente está. Né? Hoje a gente vive o capitalismo feroz. Né? O processo de internacionalização crescente do capital chega a uma situação onde, daqui a uma vintena de anos, cerca de 300 companhias multinacionais controlarão a vida econômica do mundo capitalista. Tem muitos documentários bons no YouTube sobre essa questão das empresas multinacionais, né? Das empresas que estão. Muitas vezes a gente faz um embate com o político, né? A gente faz um embate com os nossos próximos, né? Mas quem está por trás do jogo são esses conglomerados internacionais. Eles que têm o capital, eles que financiavam campanhas, né? Graças a Deus agora acabou o financiamento empresarial de campanha, mas eram eles que davam as fichas do jogo. Pode passar. Aqui eu botei sobre o início do capitalismo, que iniciou com a Thatcher e o governo Reagan. Né? A Thatcher era o auxiliar do governo inglês frente ao Partido Conservador, e reparem no ano 79. Transformou as ideias de Hayek contra a interferência do Estado na economia, em políticas de governo, e deu início a um vigoroso programa de privatização. Essa é a palavra, privatização, né? Que envolvia todas as áreas de governo, inclusive políticas públicas essenciais como a distribuição de eletricidade, gás, bem como abastecimento de água. Esse programa tornou-se uma orientação para o mundo nos anos seguintes, inclusive para os países industrializados. Eu trouxe todos os dados que eu mostro, eu trago junto à fonte, para a gente, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver o texto, eu sempre trago. O que a gente diz quando a gente faz o padrão de base, quando a gente participa de debate, é que hoje no mundo existe uma guerra. Quem acompanha mais de perto, por exemplo, a questão de Israel com a Palestina ali, não é só uma questão de religiosidade, uma questão de história dele. Ali também está a água envolvida. O Rio Jordão, ali, 3% dele só chegava em Israel. Israel criou os muros de 8 metros de pouco de altura para poder também isolar boa parte das nascentes e da água que chegava na Palestina. Então hoje tem um vídeo na internet que os campos lá em Israel estão verdinhos, bem ligados, e aí tu vai olhar ali do lado, na Palestina, os campos estão secos. As videiras ali milenares estão modernas, porque a água está sendo racionalizada de forma humana para a população que existe ali. Então, outra questão também que eu vi na apresentação da colega é que hoje, essa privatização que a gente enfrenta, os próprios países da Europa, que são muito mais velhos que nós, comparados com o Brasil, na idade, eles iniciaram esse período de privatização
E agora eles estão no caminho contrário, que é o caminho da desprivatização. Se vocês olharem um documento muito interessante que tem no YouTube, Água Faz Dinheiro, Water Makes Money, o nome desse documentário. Esse documentário mostra como foi feito de forma sórdida, como foi a corrupção para a entrega dessa água e como a população teve que lutar pelo Maranhão aqui na Bolívia. Também tu era proibido de captar a água da chuva. Isso era um absurdo. As pessoas, quando não tiveram mais maneira de sobreviver com os altos preços que as multinacionais ofereciam, eles tiveram que se rebelar. Morreu gente para isso, para que a água voltasse para a população, embora ainda tenha uma discussão jurídica sobre as multas que se pagam. A gente vai trazer isso também no Uruguaiano para discutir. Olha esse até que esse panorama que eu estava trazendo é um panorama mundial, né, do que acontece. Mas eu tenho que trazer a discussão para cá, para dentro do nosso pátio também, para dentro do Brasil. Né? No Brasil, calcula-se que o programa das privatizações entre 90 e 99, e aí foi privatizado desde minérios, a Vale do Rio Doce, só para vocês terem uma ideia, a montanha de minério que tinha aqui na Vale do Rio Doce, é uma montanha que explorava há 300 anos, dia e noite sem parar. E foi entregue para o capitalismo por 3 meses de exploração. Se tivesse ficado na mão do governo, em 3 meses eles pegavam o valor que ela foi vendida. Né? Só em dinheiro em caixa foi mais de 700 milhões. Aí vocês imaginam, vai vender a tua casa para alguém, aí tu tem um dinheiro lá numa gaveta, e aí tu vai dizer para a pessoa, olha, tem 700 mil aqui, mas vai junto. Isso é um absurdo, né, o que aconteceu. Então, o período das privatizações entre 90 e 99 extinguiu 546 mil empregos diretos, o que representou 43,9% de empregados nas empresas estatais, além de 17% dos trabalhadores assalariados que perdiam seus empregos durante a reestruturação produtiva dos anos 90 no Brasil, o que eliminou ao todo aproximadamente 3,2 milhões de postos de trabalho na indústria. A terceirização também foi um fenômeno crescente, conforme demonstra o aumento do índice de rotatividade nas empresas estatais depois das privatizações. Em 89, antes então daquele período, era de 7,3%, e depois chegou a 24,8%, quase 25%. Tá? Pode passar aí para nós. Aqui a colega também falou da Nestlé. Né? A Nestlé é uma empresa multinacional e o presidente ele lançou essa declaração, está no vídeo também no YouTube. Um vídeo de 6 minutos, onde o Peter Brabeck, presidente do grupo Nestlé, afirma que o acesso à água deveria deixar de ser um direito humano universal e ela deveria passar a ser tratada como um bem privatizado. Essa declaração não precisa muita coisa para a gente entender qual é a visão do capitalismo para ela. Mas aí vocês vão dizer assim para mim: não, mas a gente tem um sistema de leis que nos defende as nossas riquezas. Eu trouxe aqui para vocês uma matéria. Quem defende o que na Câmara dos Deputados? Isso aqui são pessoas que nós elegemos. Tá? 226 representam as empreiteiras e consultores, 226 deputados. 196 são evangélicos, 207 da pecuária, 35 são da bancada da bala, 23 da mineração, 208 dos empresários, 238 parentes, e aqui o menor número que representa a parte sindical, 43 deputados, 24 representam os direitos humanos.
Então, se somar aqui das 67 que representam a parte sindical dos trabalhadores e os direitos humanos, são as pessoas que vão lutar contra isso aqui, entre 500 e 500 deputados. Tá? Eu também não posso deixar de falar sobre a Sabesp, aqui em São Paulo. Ela, há muito tempo as pessoas estavam bebendo volume morto. Né? O volume morto é um nome bonito que a gente dá para uma água que é pouco. Tá? É uma água que não tem condições dos animais de beber. E as pessoas de São Paulo estavam bebendo uma água com mau cheiro, uma água que estava deixando as pessoas doentes, os postos de saúde estavam cheios, e a mídia escondia isso aí. E a mídia faz parte disso aí. E o que acontecia? As pessoas estavam em 2013 fazendo manifestações, né? Manifestações que é tranquilo, é do jogo, né? Fazer manifestações, mas não quando essas manifestações são pagas por governos de fora que querem tomar nossas riquezas. Quem conheceu a época da ditadura sabe que isso aconteceu. Na época da ditadura, o golpe de 64, a frota dos Estados Unidos estava aqui, na Bahia, aqui no Brasil, esperando para atacar, porque eles tinham interesse nas nossas riquezas. Muita coisa foi entregue. Tá? A única diferença é que naquela época a gente não ficava sabendo o que acontecia, né? E também não podia opinar, fazer o que a gente faz hoje de levar as informações.